Então, pessoal, este exercício aqui, ele pergunta para a gente o seguinte: quantos são os números naturais de 3 algarismos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais? Se você olhar assim rápido, né, até parece que é igual ao exemplo 1 que a gente fez no vídeo anterior. Porém, aqui existe uma palavrinha bem diferente daquela que a gente viu no vídeo anterior, que era distintos. Essa tem uma palavra muito utilizada também nos exercícios de análise combinatória, que é a palavrinha pelo menos. O que essa palavra vai afetar na resolução do nosso exercício? Nos exercícios de pelo menos, o que significa? Eu quero, a partir daí, pelo menos isso aconteça. Então, como eu quero um número de 3 algarismos, onde pelo menos 2 dígitos são iguais, então significa que eu quero olhar apenas para os números que têm ou 2 dígitos iguais ou os 3 dígitos iguais. Por exemplo, 288, 333, esse tipo de número que eu quero considerar para este exercício. Então a ideia, qual é a técnica, qual a estratégia que a gente utiliza para resolver um exercício como esse? Bom, uma técnica bastante utilizada, bastante útil e praticamente infalível é a seguinte. Esse tipo de exercício a gente pode pensar no total de possibilidades que eu teria, isto é, todas as possibilidades de números, seja ele com 3 algarismos distintos, seja ele com 2 algarismos distintos, seja ele com um, ou seja, todo mundo um diferente do outro, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar a estratégia de olhar para o todo e tirar aquilo que eu não quero. Por quê? Se eu olho para tudo e tiro aquilo que eu não quero, vai sobrar justamente aquilo que eu estou precisando, ou seja, os números de 2 dígitos. Por exemplo, dentre todos os números naturais, se eu tiro os números pares, o que sobra? Os números ímpares. Então é a mesma ideia. Dentre todos os números, se eu tiro aqueles que têm todos os dígitos diferentes, o que vai sobrar? Aqueles que têm os dígitos pelo menos com 2 iguais. Então é aquela estratégia que eu costumo dizer que aquilo que eu quero encontrar é formado pelo quê? Pelo total menos aquilo que eu não quero. Bom, neste exercício aqui, o que a gente não quer? Eu não quero dígitos diferentes, então o que eu não quero aqui são 3 dígitos distintos. Tá bom? Então, o meu exercício vai ser simplesmente fazer uma subtração, só que é uma subtração formada por todas as possibilidades, ou seja, por todos os números que existem com 3 algarismos, menos todos os números que existem com 3 algarismos que têm os dígitos distintos um dos outros. Então eu vou dividir o meu exercício em duas partes. A parte onde eu calculo o total de possibilidades e a parte que eu calculo aquilo que eu não quero que aconteça. Esse daqui, até legal, que a gente já fez no vídeo anterior. Esse aqui seria o meu exemplo 1. Mais uma vez, se você perdeu o exemplo 1, está aí embaixo na descrição para a gente acompanhar. Ok, o total. Independente da escolha, se é o total ou o que eu não quero, eu terei 3 etapas a descobrir. Quantas possibilidades cada uma delas vão ter. O que a gente vai fazer então? Lembrando que o nosso sistema de numeração decimal é formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse é o nosso sistema de numeração decimal. Beleza, como eu quero um número de 3 algarismos, o que a gente sabe? Que não pode ter o número 0, o algarismo 0 na primeira etapa. Então eu tenho 9 possibilidades. Ok, fechado. Encontrado essas 9 possibilidades, eu vou para a segunda etapa. Aqui eu quero o total, todos os números possíveis, inclusive aqueles que são iguais. Então eu posso repetir o número que eu utilizei na primeira casinha. Então eu teria 9. Porém, o 0 volta, então eu tenho 10 possibilidades na segunda etapa e 10 possibilidades na terceira etapa, já que eu posso repetir as anteriores. Então, ou seja, usando o princípio multiplicativo, o que a gente tem? 9 vezes 10 vezes 10, isto é, 900 números, que era o que se esperar. Do número 100 até o número 999, existem 900 números, tá bom? Incluindo o 100 e incluindo o 999. Beleza, calculei todas as possibilidades possíveis. O que eu vou fazer agora? Vou subtrair daquilo que eu não quero. Eu não quero que os dígitos sejam distintos.
Então, o que eu tenho? Usando a mesma ideia que a gente fez, a primeira etapa não pode ser o algarismo zero. Então, o que a gente tem? 9 possibilidades. Beleza, vou para a segunda etapa. Porém, já que os dígitos são distintos, não posso repetir o da primeira. Então fica 9 tira 1, 8. Porém, o zero volta. Então eu tenho 9 possibilidades novamente. Vou para a terceira e última etapa. A única restrição que ela tem, ela não pode ser iguais às anteriores. 10 dígitos, 10 algarismos no nosso sistema de numeração decimal. Tiro os dois anteriores, sobram quanto? 8 possibilidades. Então, o que eu faço aqui? Utilizando o princípio multiplicativo, isto é, 9 vezes 9 vezes 8, que é igual a 648, eu descubro quantos números tem todos os algarismos, um diferente do outro. Então, pessoal, só organizando as ideias, né, dando uma limpeza aqui no nosso papel, o que a gente tem? O total de número de 3 algarismos é isso que eu acabei de fazer, 9 vezes 10 vezes 10. Um total, então, de 900 números com 3 algarismos. Aí estão todos os números, sejam eles com 2 dígitos iguais ou 3. Aí tem o total de números com 3 algarismos distintos. Este daqui é o vídeo do exemplo 1, aula anterior, que deu um total de 648 números, tá bom? Então aqui estão todos os números com os 3 dígitos, um diferente dos outros. Assim, a estratégia desses exercícios em que aparece a palavrinha pelo menos é você fazer uma subtração do total, ou seja, dos 900 menos quem? Os 648, totalizando 252. Então, esse 252 são o quê? A quantidade de números com pelo menos 2 dígitos iguais, com pelo menos 2 algarismos iguais, tá bom? Aqui estão, por exemplo, os números 155, 444 e assim por diante. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!